Bem-vindo ao programa Direito e Globalização. Nesta série, você acompanhará o Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Ao meu lado, doutora Eleonora Nassif, que é diretora do GCCRIM. Bem-vinda, doutora Eleonora. Obrigada, doutor Martim. Nós já estamos na 22ª edição do Seminário Internacional, com cerca de 60 palestrantes e mais de 700 participantes, 700 inscritos. E esse intercâmbio cultural de ciências criminais é de fato algo muito rico e vocês certamente aproveitarão muito este programa Direito e Globalização Especial Seminário Internacional. E cobrindo os bastidores, a nossa repórter Elaine Lima. Estamos com o Dr. Fernando Galvão. O Dr. Fernando Galvão é presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-promotor de Justiça do Estado de Minas. Bem-vindo, Dr. Fernando, é uma alegria recebê-lo. Martim, para mim é que é uma honra poder participar e conversar um pouquinho sobre a nossa temática. O senhor fez uma apresentação sobre o tema crimes militares, trouxe à sociedade civil um ambiente que se passa dentro da justiça militar. O que o senhor poderia destacar da sua palestra hoje sobre crimes militares? Olha, é muito importante perceber que o evento, que é já uma referência não só nacional como internacional na área do direito penal, abriu um espaço para que nós pudéssemos refletir em conjunto com a sociedade sobre temas que costumam ficar, por uma série de razões, entre estas, algumas de natureza ideológica, muito isoladas. Quer dizer, a sociedade não tem discutido, não tem se lembrado suficientemente dos seus servidores militares, dos problemas que eles enfrentam cotidianamente no exercício das funções e as dificuldades que um ordenamento jurídico que não é atualizado, não é, como é o ordenamento comum, apresenta para o julgamento desses crimes militares. Então, nós tivemos uma oportunidade muito valiosa de trazer à luz, não é, à proximidade com a sociedade civil, algumas questões que são bastante importantes no que diz respeito aos crimes militares, praticados por militares, essencialmente no exercício das suas funções militares. O senhor se refere que o regulamento ou as disposições do direito militar não se renovam com tanta frequência como do direito civil. Como o direito comum. Como o direito comum. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, esse direito militar posto, as normativas militares postas, convive bem com o Estado Democrático de Direito? Ou há alguma espécie de conflito entre a norma militar e a norma do Estado Democrático de Direito? Olha, a ideia de Estado Democrático de Direito é uma ideia desafiadora pela amplitude e riqueza do seu conteúdo. Nós usamos muitas vezes no discurso de maneira indevida a expressão Estado Democrático de Direito e temos práticas que são autoritárias. Eu digo isso não só na justiça militar, eu digo no contexto mesmo de aplicação de um direito penal. E, em vários aspectos, nós temos um discurso de um Estado liberal de direito que faz um foco muito enfático na defesa da liberdade das pessoas e esquece que o nosso Estado não é liberal de direito, mas sim democrático de direito, no qual se conciliam direitos muito complexos, como, por exemplo, o meio ambiente, a ordem tributária, a relação de consumo, a ordem econômica. E o que eu quero dizer com isso é que nesse ambiente de complexidade há um desafio permanente para todos nós da sociedade civil, em todas as áreas, de cada vez mais nesse processo democrático, perceber as melhores formas para o nosso relacionamento, formas respeitosas de convivência e para dar um exemplo que nos é talvez próximo e não tem nenhuma relação com o direito militar. Nós temos uma prática que hoje é conhecida como bullying nas escolas, que afeta crianças, etc. E nós percebemos isso recentemente.
Isso é uma coisa que acontece há muitos anos, ou sempre aconteceu. Então, o que eu estou querendo dizer é que, tanto para o direito penal comum, como para o direito penal militar, há o desafio constante de enquadramento a uma perspectiva democrática que é respeitosa do outro, do ponto de vista do outro, de uma relação que não pode ser baseada numa perspectiva autoritária em que alguém é dono de um poder e decide sobre a vida dos outros, deixando de perceber que, se todo o poder emana do povo, o Estado é apenas um gestor que deve cumprir finalidades de melhor servir sempre, em todas as áreas, digamos, os interesses do cidadão, que vão ficando cada vez mais complexos nas suas relações do cotidiano. Então, o direito penal militar, como o direito penal comum, enfrenta o grande desafio de cada vez mais se aproximar do ideal democrático, que é um processo que tem começo na nossa história recente do Brasil, mas não tem fim, que cada vez nos apresenta aspectos novos de compreensão e de conciliação desses novos direitos que são reconhecidos. Esses novos direitos que são reconhecidos pelo passar dos tempos, pela modernidade, não conflita com o problema da hierarquia? Não há um obstáculo à realização dessa nova democracia que nós almejamos, uma instituição altamente hierarquizada? Bem, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, isso que diz a Constituição. Mas é muito importante que se perceba que a hierarquia e disciplina são meios organizacionais que conferem maior possibilidade de realização de um trabalho que alcance os objetivos que são atribuídos às instituições militares. O que eu quero dizer com isso? A hierarquia e disciplina é apenas um meio, não é o fim. As instituições militares da União têm finalidades específicas de defesa da pátria, da soberania, dos nossos limites territoriais, etc. As instituições militares estaduais têm outros objetivos, e nós estamos falando agora de um sistema de defesa social em que a Polícia Militar trabalha em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, com a Polícia Civil, no atendimento das necessidades do cidadão. Então, a primeira questão que deve ficar clara é que hierarquia e disciplina são apenas meios, não são fins. E meios comprometidos à realização desses fins. E se tradicionalmente as instituições funcionam com base numa relação comando-obediência, em que a ordem se justifica porque é ordem, hoje nós temos que perceber um desafio para todas as instituições militares da União e dos Estados, de que as ordens são dadas com uma finalidade de aprimorar ou executar da melhor forma possível o serviço público que atende o cidadão. O poder emana do povo, ou seja, não do Estado. Então, o Estado presta serviços e, nessa perspectiva, as instituições todas, as de natureza civil e de natureza militar, são organizadas da melhor forma possível para prestar o melhor serviço possível. E hierarquia e disciplina existe nas instituições civis também. E nas instituições militares, elas tiveram tradicionalmente um colorido de maior rigor e nós precisamos contextualizar com essas exigências do Estado democrático, em que o poder não está nas Forças Armadas, o poder é do povo, o poder é gerido pelos diversos órgãos do Estado que devem, então, prestar os atendimentos. Quais seriam os crimes típicos militares que se diferenciariam dos crimes, vamos dizer, civis? Isso é uma boa pergunta, porque o Código Penal Militar, ele reproduz quase todos os crimes que estão previstos no Código Penal Comum e nós chamamos isso de crime militar impróprio. Porque ele é praticado por um militar, mas ele também pode ser praticado por um civil. E perceba, no sistema de defesa social, que é uma construção voltada para o ambiente estadual, policiais civis e policiais militares trabalham juntos.
e não raro cometem crimes em concurso de pessoas. E para esses crimes não há exatamente uma diferença essencial na perspectiva militar. Mas para o crime propriamente militar, só o militar pode cometer. Não há um paralelo com nenhum outro servidor civil, e esse crime que é o tipicamente militar, que só pode ser cometido por militares, eles têm um número reduzido, e um exemplo seria a deserção, que é abandonar a instituição, os seus companheiros, e não, então, prestar a contribuição ao desenvolvimento da atividade. Nós temos a insubmissão, que é não se submeter ao comando. Nós temos a recusa de obediência, que é uma manifestação expressa de não atendimento a um comando de um superior. Nós temos a violência contra o superior e a violência contra o inferior. Então são, digamos assim, figuras que foram pensadas especialmente para esse relacionamento dentro das instituições militares, que tem uma construção hierárquica muito definida e é orientada por esse direcionamento de comando. Mas eles são poucos os crimes tipicamente militares em tempos de paz. Até, se me perdoe, claro, por favor, até complementar, que nós temos alguns crimes que eu estava até deixando de mencionar, que eles são específicos para uma situação de guerra e que, graças a Deus, nós não vivenciamos e esperamos não vivenciar. Né? Mas esses são crimes também tipicamente militares, como a traição, a cobardia, a conduta de revelar segredo ao inimigo. Né? Esses são crimes tipicamente militares e que podem ser até praticados num contexto de emprego das nossas forças militares em missões no exterior. Isso é até bastante interessante perceber que muitos militares brasileiros participam de forças de paz no exterior e estariam submetidos a este rigor. Esse rigor e essa construção de crimes, né, em tempos de guerra. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Recentemente foi dado notícia, e teve uma repercussão muito alta na sociedade, que crimes que seria deslocada a competência da Justiça Comum nos crimes de homicídio para a Justiça Militar dos crimes cometidos por militares. Eu gostaria que o senhor desse sua opinião sobre isso. Essa oportunidade, Martim, que você me oferece é muito importante para esclarecer um grande equívoco que ocorreu na crítica a essa questão. Tramitando na Câmara um projeto que quer ampliar a competência da Justiça Militar. Houve um substitutivo na última hora que acabou sendo aprovado, trazendo essa possibilidade apenas num período de tempo, que seria o da Olimpíada. Então, a proposta que foi aprovada na Câmara diz respeito a um contexto que seria desfeito no dia 31 de dezembro desse ano, quando acabaria, então, a Olimpíada, a Paralimpíada, e nós não teríamos mais essa construção. Mas o que é importante perceber é o seguinte: em determinado momento, uma legislação infraconstitucional teria feito modificações no Código Penal Militar e Processual Penal Militar, atribuindo ao Tribunal do Júri o julgamento de todos os crimes militares praticados dolosos contra a vida de civil. Bem, essa é uma construção que não foi muito bem pensada, porque, primeiro, o Tribunal do Júri é um órgão, não é uma justiça. Então, quando você diz vai ser encaminhado ao Tribunal do Júri, você diz assim, mas de que justiça? Porque o Tribunal do Júri pode ser constituído na Justiça Federal, pode ser constituído na Justiça Estadual, poderia ser constituído na Justiça Militar. Isso é que eu estou querendo dizer. Isso é um órgão de julgamento. Bem, então, implícito a isso está dito que deixa de ser crime militar, porque a Constituição é que faz a definição da competência. Então, a Constituição diz que a Justiça Militar compete julgar o crime militar. E a Justiça Comum compete julgar o crime comum. Então, uma modificação mais cuidadosa diria:
esse crime não é militar, porque aí ele seria julgado na justiça comum. Bem, posteriormente a essa inovação, que teve alguma resistência na Justiça Militar da União, com decisões entendendo pela inconstitucionalidade, houve a Emenda Constitucional 45, que fez uma expressa previsão para o Tribunal do Júri quando se tratar de crimes praticados por militares estaduais. Isso significa uma manifestação de receio com o julgamento feito na Justiça Estadual Militar, que tem competência para julgar apenas militares estaduais, ou seja, policiais e bombeiros militares. E vejam que essa é uma situação de bastante sensibilidade, uma situação bastante sensível, porque os militares das Forças Armadas não têm uma atividade que cotidianamente tenha algum contato com civis. A polícia militar é que enfrenta cotidianamente criminalidade, faz policiamento ostensivo e tem a possibilidade de enfrentamento que venha a causar a morte de civis. Então, com relação a essa questão, a proposta que tramita no parlamento não faz nenhuma modificação. Nenhuma modificação. E a emenda constitucional não fez a mesma modificação para os crimes militares da União. Não fez. E com base na emenda 45, o Superior Tribunal Militar tem tomado reiteradas decisões no sentido de que não são julgados na justiça comum, no Tribunal do Júri, quando há um crime doloso contra a vida praticado por um militar do Exército, por exemplo, contra um civil. E essa questão já está, no momento, consolidada, de modo que não há nenhum julgamento na Justiça Militar da União que seja deslocado para o Tribunal do Júri. O julgamento é feito na Justiça Militar da União e envolve questões que, graças a Deus, são de baixíssima ocorrência, como a da lei do abate, que fala da possibilidade de abater uma aeronave que entra no espaço aéreo brasileiro e há um comando de retorno, um comando de pouso e não obedece esse comando, e há lei que autorize fazer o abate da aeronave. E essa questão, se eventualmente acontecer, é julgada na Justiça Militar da União. Bem, a proposta avançou, trazendo agora uma regulamentação para a Justiça Militar da União, dizendo que ela ficaria com os casos estritamente funcionais. E, a contrário senso, o que está querendo dizer é que quando houver um crime doloso contra a vida não vinculado ao exercício das funções, seria então julgado pela Justiça Comum, porque não teria a natureza de crime militar. Um exemplo: 2 militares do Exército são casados. O homem agride, mata a mulher. Pela proposta, isso seria julgado pelo Tribunal do Júri da Justiça Comum. Então, ao contrário do que a crítica está afirmando, a proposta deixa claro que, se hoje todos os crimes são julgados na Justiça Militar do Estado, da União, nós faríamos uma restrição para os casos que envolvam exercício da atividade funcional, como o abate de aeronaves, como o sentinela, que acaba tendo que defender uma unidade militar de uma invasão, e o sentinela então atira em alguém que está fazendo essa invasão, e nesse contexto, deixando na Justiça Militar da União apenas os crimes funcionais e remetendo para a Justiça Comum os demais. Então, a proposta, ao invés de tirar competência da Justiça Comum, está transferindo competência para a Justiça Comum, porque, sintetizando, não há nenhuma proposta modificadora da questão sensível que envolve a atuação de policiais militares
sobre os quais existe uma desconfiança legítima da sociedade, do julgamento, que venha então a ser tolerante com ações violentas. Esses são julgados no Tribunal do Júri, não há nenhuma proposta que queira alterar isso, muito embora o julgamento no Tribunal do Júri tenha mostrado em estatísticas uma demora maior de julgamento do que se fosse julgado pela Justiça Militar. O Tribunal do Júri tem um volume expressivo de feitos e a resposta da sociedade, o que a sociedade exige, demora, porque não há uma prioridade do julgamento. Até poderíamos resolver estabelecendo a prioridade de julgamento, né? E a proposta trata apenas dos crimes que são praticados por militares das Forças Armadas e, nessa perspectiva, ela oferece competência à Justiça Comum Federal, não é? Que poderia fazer um júri na Justiça Federal num caso em que um militar do Exército, por exemplo, matasse a mulher militar do Exército também, dentro da Vila Militar, que é uma unidade administrada pela instituição militar, mas que se reconhece, trata-se de uma questão de foro pessoal e não institucional. Então a Justiça Militar não vai julgar isso, não queria julgar isso. Doutor Fernando, agradeço sua participação no programa Direito e Globalização. Foi ótimo esse esclarecimento. Eu agradeço muito pela oportunidade. E muito obrigado pela sua presença aqui e me despeço de vocês. Obrigado e até a próxima. É uma experiência muito significativa para mim, muito especial, porque eu tenho uma relação longa com o IBCCRIM. Eu fui estagiário do IBCCRIM na época da graduação, 11 anos atrás. Trabalhei com pesquisa acadêmica também no IBCCRIM e tanto tempo depois, cerca de 11 anos, né, desde o início da minha relação com o Instituto, lançar uma obra durante o seminário, uma grande honra, né, muito especial. Mas um outro ponto que eu gostaria de destacar é que nos últimos anos o IBCCRIM tem se aberto para pesquisas, estudos e pessoas de outras áreas, mais ligadas aos direitos humanos em geral, né? Outras ciências sociais. Isso eu acho fundamental, ainda mais no momento que a gente vive no Brasil em relação à criminalidade, desigualdade social e de que maneira essas ciências podem contribuir para o debate nacional e para a sociedade como um todo, né? Então acho que é fundamental. Olá, este é o programa Direito e Globalização Especial Seminário Internacional do IBCCRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa a doutora Rosane da Silva Borges, que tratou aqui no seminário agora há pouco de um tema extremamente interessante, que é a questão da mídia e criminalização. Olá, Rosane, muito bem-vinda ao programa Direito e Globalização. Olá. Muito obrigada. Rosane, para começar, eu vou falar um pouco sobre o seu currículo e depois tem uma pergunta muito interessante sobre essa questão da mídia para você. A Rosane da Silva Borges, ela é pós-doutoranda em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP, é doutora pela Escola de Comunicação e Artes da USP, jornalista e pesquisadora na área de mídia e relações raciais e professora do CELAC da USP. O CELAC, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos em Comunicação e Cultura. Como eu te disse, Rosane, eu quero te fazer uma pergunta sobre a mídia, que é a seguinte. Você acha que a mídia, ela consegue ser apenas um reflexo da realidade ou ela acaba por construir a própria realidade? A mídia, ela se pretende ser apenas um reflexo da realidade, como se isso fosse uma espécie de salvaguarda ética, moral, mas ela como um artefato. Hoje a gente vive imersos totalmente no mundo das mídias e ela não é só apenas um meio, como diz o sentido etimológico do termo, ela faz mundos, ela produz sentidos. Então, dizer isso não significa dizer que a gente está atribuindo à mídia um caráter negativo ou de desvio. Tirar o caráter neutro dela significa dizer que pela linguagem, pelo discurso, pela fala, pela imagem, ela vai nos dando um mundo a ser visto,
do ponto de vista, seja de uma linha editorial, seja do ponto de vista do dono do jornal, mas os pontos de vista, como eles se constroem por meio da linguagem, eles se dão a partir de um prisma. E esse prisma que constrói e que ordena o mundo que a gente vê, que a gente tem acesso por meio da televisão, do celular, da internet, do jornal impresso, do rádio. Rosane, então você acha que ao trazer uma notícia, o jornalista, o repórter, ele acaba colocando o próprio ponto de vista dele em relação àquele acontecimento? Ele constrói a realidade a partir daí? Sim, ele constrói. E o colocar o ponto de vista dele não é apenas o ponto de vista pessoal, não são as filiações ideológicas. Quando a gente está falando de ponto de vista, é do lugar que esse profissional vê o mundo. Se eu sou professora de jornalismo e eu faço muitas atividades com meus alunos. Se você põe 3 alunos para cobrir o mesmo fato, os textos vão ser diferentes. O que marca a diferença desses textos, já que tem regras comuns que eles devem adotar? É o lugar que eles veem o mundo. Então, essa ordenação de mundo tem muito a ver, porque o mundo ele se constrói não apenas sob esse ponto de vista, mas do lugar que a gente vê esse mundo, que é um lugar contextualizado, né? A gente já tem uma discussão da teoria literária que não existe texto fora de contexto. E esse contexto, ele é muito dado a partir das condições reais de existência dos indivíduos, dos grupos, né? Dos países, das sociedades. Então, é disso que a gente está falando. E a linguagem, ela parece ser apenas um veículo que a gente usa para transmitir informações. A linguagem, ela tem um caráter também muito complexo, porque ela institui a realidade. Né? Ela que institui o cosmos, ela que institui a organização. Sem a linguagem, só há o caos. Né? Quando a gente estabelece uma organização, toda organização ela supõe exclusão. Então, quando a gente estabelece linhas entre o normal, o desviante, o belo e feio, a gente está estabelecendo a partir de certos critérios, que a linguagem vai nos fornecendo esses critérios. Então, a linguagem, ela não é apenas um instrumento do comunicar. Ela que nos institui, né, enquanto seres humanos, ela que institui as realidades, ela que institui as ordens discursivas que nos dizem, ao fim e ao cabo, como é que a gente deve viver em sociedade. E você acha que, no final das contas, a mídia ajuda ou não a criar estereótipos de delinquentes, que acaba ajudando a rotular determinada fatia da sociedade como pessoas que delinquem mais, pessoas predispostas à delinquência? Você acha que a mídia acaba tendo esse papel? Tem esse papel não só de ajudar, de reforçar, mas também como de criar outros estereótipos. Porque, veja você, se a gente considera que de fato ela faz mundo, quando a gente pega a imprensa em particular, né, no campo das mídias, o jornalismo ele é um relato que se constrói com base no relato alheio. Quando a gente recorta o universo de pautas para o universo do crime, da criminalidade, a quem que o jornalista recorre? Ele recorre aos ditos especialistas, aos ditos especialistas. São os profissionais do direito, delegados, policiais, juízes, e esses relatos eles vão sendo colhidos a partir já, digamos, desses prismas. Quando eu analisei alguns jornais policiais, um noturno, que eu acho que é o caso mais grave, ele é autorizado, o que é gravíssimo, já é uma violação dos direitos humanos, porque os delegados permitem que esse tipo de profissional, se a gente pode chamá-lo assim, entre nas delegacias e ele vai gravando de maneira absolutamente arbitrária as pessoas e dizendo, olha, aquele ali é perigoso, olha, ele tem marcas, olha, ele está assim, olha, ele está assado, ele está sem camisa. Isso significa dizer que há uma antecipação da pena daquelas pessoas. E ele vai criando a imagem do mais ou menos perigoso, tem uma relação direta com a cor da pele das pessoas. Quanto mais escura, mais perigosa. Então, a gente vê que, tradicionalmente, no Brasil, e como esse preconceito, o preconceito, ele vai tendo uma força meio que autorrealizadora. Nos Estados Unidos, a gente vê muito, a maior população carcerária do mundo é estadunidense, que é um absurdo. E aí eles têm um preconceito, mais do que isso, um racismo, uma discriminação contra o homem negro, é que todo homem negro, ele é predisposto, ele é violento, enfim, ele é um perigo para a sociedade. O que a gente tem hoje? Uma população maciçamente negra.
nas prisões norte-americanas. E o que as pessoas dizem para confirmar o preconceito? Eles são tão violentos e perigosos que eles são a maioria na carceragem. E o preconceito ele vai servindo para isso. Ele serve o estereótipo como para confirmar a coisa da profecia que se autorrealiza. E aí, como, digamos, há uma coalescência de significados entre o estereótipo e o preconceito, a gente acha que, de fato, todo negro ele tem uma predisposição a ser mais ou menos, né, a ser mais criminoso. E aí a gente vê que os dados, que a força do racismo nessa construção do criminoso é terrível. A gente tem, hoje, vem mudando os assaltos nas chamadas joalherias, nos espaços de elite. Quem assalta são homens brancos bem vestidos, porque eles não são perseguidos pelos seguranças. Eu acho que teve um assalto, está com uns 4 meses aqui no Brasil, aqui em São Paulo, em que os jovens negros eram uma quadrilha, e eles, sabedores já do racismo, então eles colocaram os 2 da quadrilha, eram homens negros. Então eles foram na frente, os seguranças começaram a perseguir esses 2, enquanto os brancos, louros bem vestidos, roubavam. Então eles foram muito inteligentes do ponto de vista da engenharia do crime, porque eles souberam, olha, vamos colocar os 2 e a gente aqui rouba. O que isso revela? A gente revela que a gente tem no Brasil esse imaginário, essa antecipação do criminoso, o que move, digamos, quando a USP fez uma pesquisa sobre isso, Instituto de Psicologia, ela perguntava para as pessoas a seguinte pergunta: quando você está na rua, depois das 10 da noite, se essa rua for deserta, e se aparecer um homem negro? As pessoas têm muito medo. Se aparecer um branco bem vestido, nem tanto. Então, por que esse medo de antecipado, independente de saber quem é esse homem negro? Está na cor da pele. Tá, por ser um homem. Então a gente retroalimenta isso e, infelizmente, para além dos nossos preconceitos, que já é difícil, os operadores do direito acolhem esse preconceito como um marcador de extrema diferenciação negativa. E aí a gente vê que esse preconceito aí ele já não é mais preconceito, é discriminação e racismo que mata. O genocídio da juventude negra está muito ligado a isso. Pessoas comuns, a morte de pessoas comuns é aquela morte do dentista que foi deixar a namorada em Guarulhos. Por que ele foi morto? Era um homem negro na madrugada com carro caro, combinação explosiva, mata-se. Os policiais perseguiram e mataram. Então, o que a gente tem no Brasil? Se isso não for racismo, o que é? E aí eu acho que a gente deve pensar nessa tipologia do criminoso. A gente tem que pensar que a gente pensa a partir dessas questões, a partir de um dado que é racial, que é de gênero, né, que é de orientação sexual. E isso é uma tragédia para a gente promover justiça, porque o olhar não é imparcial. Eu tenho uma amiga, uma aluna que ela fez direito, ela fez um estágio, ela me contava dos jovens que iam, quando o juiz ia para a sentença. Quando é um jovem branco de classe média, ele conversa, fala assim, você não tem pena do dinheiro do seu pai, que paga muito caro, ele vai lá, absorve aquele jovem. E está certo ele, porque é absurdo você condenar jovens muito precocemente. E quando ele está na frente de um menino negro, ele é muito duro. Fala, olha, nasceu para crime, não quer... Quer dizer, você ouvir isso de um juiz, você está ouvindo o que é a voz da justiça hierarquizando o mando e dizendo esse aqui precisa de uma, digamos, de uma chance do ponto de vista do direito, e esse já é predisposto essencialmente ao mal radical, né? E o que a gente faz? Encarcera ou mata. E sabe, Rosane, a gente já está quase chegando ao final do programa e eu me lembro de uma fala sua hoje na sua palestra, que você disse, pensando já nesse futuro, para a gente mudar essa realidade, pensar em justiça é pensar em reconhecimento. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não sou do direito, mas assim, eu gosto, por ser jornalista, né, professora, e me aproximei muito do direito por conta da questão racial. Então, uma das discussões quando a gente pensa a teoria da justiça é que você não faz justiça sem reconhecer o outro como igual. E o que a gente vê numa sociedade fundamentada pelo racismo e pelo sexismo é que quando você subalterniza, ou mais do que isso, desumaniza o outro, porque o racismo desumaniza, ele não é igual a você. Isso significa dizer que a justiça ela é desigual,
Porque como é que eu posso pensar em justiça para todos numa sociedade que é racista? Aí a gente cai naquilo, como diz o Milton Santos, nós não temos um sistema de justiça, a gente tem um sistema de privilegiados, em que alguns são privilegiados e outros não. Então é necessário, e o reconhecimento do outro é um reconhecimento de eu ver uma pessoa negra e ver nele a minha humanidade enquanto pessoa branca. Essa é uma questão filosófica complexa, mas a gente não tem outra saída. Eu não sei se você lembra daquele filme Tempo de Matar, que é um filme que tem um advogado branco do norte, dos Estados Unidos, que vai para o sul, e esse advogado vai defender o pai de uma menina negra. Esse homem mata o homem que estuprou essa menina negra, que foi um homem branco, e o pai mata. Então vai o advogado branco, né, para o sul, retrógrado, racista, né, o branco do norte, e aí ele vai no júri popular, ele vai convencer o júri. Ele é um advogado branco que diz o seguinte: imagine você tendo a sua filha estuprada. Ele vai dando toda a cena do estupro, né? Sendo com a calcinha rasgada, sendo torturada, tarará. Aí ele dá toda a cena, pede, né, para fechar os olhos. Imagine essa cena sendo a sua filha. Aí sabe como ele termina? E aí ele diz: imagine se essa criança fosse uma criança branca. Ou seja, o que esse advogado bem intencionado, o que ele nos mostra? Que aquele júri branco só consegue dimensionar uma barbaridade de uma pessoa negra se passar por um corpo branco, porque eles não vão dimensionar o que é tortura num corpo negro. Psiquicamente entendeu? Não consegue. Então você tem que dizer assim: imagine se fosse de fato a sua filha branca. O certo seria ele continuar dizendo: imagine o que essa criança negra sofreu. Só que é tão difícil para uma pessoa branca racista dimensionar isso, porque não é humano. Ele tem que dizer isso: imagine se isso acontecer num corpo humano. Aonde que eu estou querendo dizer? Que não se faz justiça quando você não vê no corpo do outro o reconhecimento da sua própria humanidade. A psicanálise diz que todos nós somos singulares, mas a minha singularidade, ela tem que dizer algo do humano. Você tem que me ver como uma mulher negra e tem que dizer: Rosane faz parte do humano, ao passo que também quando eu vejo assim. Só que não é assim que acontece numa sociedade racista. No máximo, a concessão, quando a gente tem, é de eu ser vista como uma mulher negra de sucesso. Mas eu sou uma mulher negra que representa a minha comunidade, eu não represento o humano, eu não represento os brancos. O que eu represento? Ela é uma jornalista, ela é uma professora de sucesso que representa a comunidade negra. Não, eu quero representar a todos, porque eu sou humana. Então, essa, digamos, equação que é básica, ela tem um desdobramento perverso no que a gente chama de justiça. Você não promove justiça a quem não é igual a você, a quem não é humano. Então, o que está por trás quando a gente pensa? Toda essa narrativa da mídia é o não reconhecimento do outro como igual a mim. Doutora Rosane, que rico tudo que foi dito aqui, eu aprendi muito e eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no programa. Aí eu que agradeço e estamos aí, né? Quem sabe para uma próxima. Um debate desse tão importante, o IBC CRIM está de parabéns por trazer um tema tão sensível e tão difícil da gente encarar, mas eu acredito que não se faz justiça, não se opera o direito sem enfrentar essas discussões. A gente costuma dizer que o tempo da inocência já acabou, já foi tarde. Eu agradeço muito a doutora Rosane da Silva Borges, que esteve aqui conosco. Foi um prazer e uma grande honra tê-la aqui. E encerramos aqui o programa Direito e Globalização Especial Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu quero agradecer a todos aqueles que colaboraram para que este programa especial pudesse se realizar, ao IBC CRIM, à TV Aberta, a todos aqueles que trabalham no programa Direito e Globalização, ao Dr. Martim de Almeida Sampaio, apresentador deste programa, pela oportunidade, pela confiança, e fico aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Obrigada.